Bom dia, gente. Graças, paz. Tá ouvindo aí? Tô no sem fio. Qualquer coisa eu pego esse aqui. Esse aqui tá melhor, né? Já vou direto para ele, não tem problema não. Pronto. Bom dia de novo. Tá aqui tudo certo. Vocês estão com calor, estão com frio? Quer que melhore o ar-condicionado? Tá bom? Tá legal? Hoje a gente... A torradinha a café, isso é depois. Agora não. Estou muito feliz. Hoje a gente vai dar sequência aí, como o pastor falou, sobre a nossa conferência a respeito da reforma. A gente vai falar hoje sobre sola escritura. Já está aqui, deixa eu tentar fazer um negócio. Aí, agora eu te libero. Deixa eu ver se... anterior. Pronto. Tecnologias. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo alguns amigos hoje. Eu quero fazer menção da presença deles aqui. Está aqui comigo o meu irmão de muito tempo. Tem pelo menos 20 anos aqui que a gente está na estrada, né? Martins. Junto com o seu pastor e a família do pastor, né? Está também o Elton, ali atrás, né, com a irmã dele, esposa, com a Elaine. Meu filho está ali atrás, né, meu bebezinho. Quem não conhece meu filho, meu bebê, ele está ali. Fica de pé para todo mundo te ver, que todo mundo ficou curioso agora. Meu bebezinho, está ali. Então, fiquem à vontade, tá bom? Esse momento de constrangimento é legal, né, porque as pessoas ficam assim... Mas é legal, faz parte, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Samuca, né? Normalmente eu estou aqui cantando, ministrando louvor. Hoje eu tenho a responsa aí da gente falar sobre esse assunto. É importante a gente lembrar que hoje a gente vai fazer alguns comentários apenas acerca da questão histórica da reforma, mas eu quero falar especificamente sobre a sola escritura, os conceitos que ela tem, né, que foram apresentados por Lutero e pelos reformadores, a partir de quando ela começa a tomar corpo, e a gente vai conversar um pouquinho profundamente no final sobre como praticar a sola escritura hoje acerca do desafio das verdades concorrentes. Tá? Vou falar um pouquinho dessas coisas também. Vou tentar ser rápido, deu um pouquinho de trabalho. A gente, desde que começou a falar dessa programação, o Elias me comunicou, e aí depois ele fugiu, né? Ele me jogou assim, depois ele saiu fora, mas tudo bem, viu, Ramelão? Depois a gente troca ideia. Eu tenho essa liberdade com ele, viu? Não chama ele de Rabelão, não. E aí a gente começou a fazer algumas pesquisas, a trocar ideias, trocar informações, buscar em outros amigos de linguagem teológica, né, que pudessem nos ajudar, e a gente juntou um material, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Para a gente começar, um breve contexto, resumo do contexto da reforma. Todo aquele ambiente que aconteceu na reforma foi uma espécie de atualização, né? É como se tivesse entrado um vírus no computador, na era medieval, e precisou então ter uma formatação de tudo aquilo. Eles olharam para aquela situação, alguns homens levantados pelo Espírito Santo, eles olharam para todo aquele acontecimento que só teve lá na era medieval. Hoje em dia a gente está super livre de todas essas coisas, né? Eu acho que a gente não precisa atualizar, estou brincando, seria muito bom formatar o HD, né? E aí eles foram impelidos pelo Espírito Santo, motivando que as pessoas olhassem para a Bíblia. E por que a sola escritura? Por que ela vai ser a primeira coisa a ser falada? Porque ela é a base, é por causa dela que começa tudo. É por causa da Bíblia que o Evangelho existe, é por causa da Bíblia que o cristianismo se estabeleceu. Então, nada mais justo do que começar pela releitura da palavra, pelo aprofundamento dessa palavra, e nos nossos dias aqui, tentar trazer de volta esse conceito de olhar para a Bíblia de um modo mais profundo,
né, seria a palavra, tá bom? Eu não tenho intenção de ser um pregador hoje, mas eu quero só expor algumas coisas e espero que você compreenda o que a gente vai falar aqui, tá bom? Naquele ambiente, como eu acabei de falar, a Bíblia deixou de ser apenas de linguagem clerical e voltou-se para o povo. A gente ouviu semana passada com o Hamilton aqui de manhã, e à noite, quem veio à noite ouviu com o Rubinho, acerca de todo aquele ambiente, né, que se instalou na igreja na era medieval. Aquela igreja tinha uma proposta apenas voltada para uma perspectiva de culto e liturgia que eram decoradas. A maioria dos clérigos não tinha instrução sobre o que eles estavam fazendo, eles apenas aprenderam a fazer aquilo, e aí foram lá e repetiram, né? E a gente até vê isso muitas vezes sendo repetidas na maior parte das igrejas hoje, infelizmente, né? A gente tem muita igreja que você vai num culto de manhã e à noite, é a mesma coisa, e você pergunta para o cara, por que você está fazendo isso? Ele, não sei, é assim, a gente faz assim. Não havia uma motivação. E uma das coisas que eu percebi nesse resgate, nessa primeira atualização, falando ainda dessa introdução, é que houve uma preocupação dos reformadores em fazer com que as pessoas compreendessem quem é e por que é que existe a liturgia. Cristo é o nosso liturgos, né? Liturgos é a palavra usada para liturgia, e Cristo precisava ser o centro. Eles precisavam trazer de volta a ideia de que tudo é feito por causa de Jesus e para o Cristo, né? Não era uma coisa decorada, não pode ser uma coisa decorada. Depois ela, infelizmente, foi de novo sendo deturpada, e aí a gente chega no quadro que a gente chegou hoje, né? A Reforma Protestante apresentou novas frentes de pensamento bíblico consistente a respeito de salvação, né? O ambiente de soteriologia, ele foi mais um pouco aprofundado sobre o assunto, sobre igreja, sobre o Espírito Santo, e dentre outras linguagens de difícil entendimento, que agora eram exemplificadas e simplificadas para o povo. Uma nova perspectiva sobre a bibliologia e o entendimento da sola escritura, então, começa a ser divulgado e ser trazido de volta para que as pessoas pudessem ter uma paixão maior pela Bíblia. Porque imagina você, se a gente fosse prestar atenção no que acontecia, quantos aqui vieram de ambiente católico, por exemplo? Né? Quantos foram na igreja católica quando ainda se fazia culto em latim, a missa em latim? Acho que ninguém, né? Só eu que sou velho assim, gente? Não. Não, porque em algumas igrejas do interior ainda se faz a missa em latim. E é horrível você chegar na igreja e você não entender o que o cara está falando. Né? Solum Christum, amém. E as pessoas repetem amém, porque está escrito no papelzinho que você tem que falar amém. Quando o padre falar amém, era isso. Não havia uma motivação e um preparo para se encontrar com o Senhor naquele ambiente, né? Para que, segundo a linguagem que foi desenvolvida pela igreja evangélica, a gente pudesse ter um lugar onde a gente se reunisse como igreja do Senhor para ali juntos glorificar o nome dele. Não, era só uma coisa decorada. Lutero, então, vai trazer essa contribuição que é muito mais religiosa do que política, muito embora, óbvio que influenciou muito algumas questões políticas. Uma delas é o fato de, depois a gente vai falar disso também, o príncipe Frederico trazer ele para perto e falar, não, ninguém vai mexer com ele, embora ele não se converta. O príncipe não se converteu, e depois desse contato com ele, de esconder ele para que a igreja não o matasse, ele não tem mais contato com Lutero, mas criou-se um cisma entre aqueles príncipes, aqueles reis, por causa desse ambiente que Lutero provocou. Lutero, ele vai ser acusado mais para frente aí de muitas coisas, e a gente vai chegar lá, tá? Mas dentre as contribuições que Lutero trouxe, ele deixou uma descrição clássica de protestantismo, ou seja, todas as vezes que a gente for definir ou descrever o protestantismo, a gente precisa pensar em 4 questões centrais. A primeira dela, que é a chave até daquilo que Lutero começa
a falar é como uma pessoa é salva. Havia essa pergunta, como que a pessoa é salva? E aí Lutero vai responder, não por obras, somente pela fé. Sola fide. A segunda pergunta, e segunda questão central, em quem se encontra ou se concentra a autoridade espiritual? Aí Lutero vai responder, na palavra de Deus, revelada através da Bíblia. Somente a Escritura. O que é a igreja? É a comunidade dos cristãos. Não é o templo, né? Como o Hamilton acabou de falar aqui, não é o templo. E qual é a essência da vida cristã? É o último. Aí ele vai responder, servir a Deus em qualquer chamado útil, seja ele leigo ou clerical. A essência da vida cristã, portanto, é servir a Deus em qualquer chamado útil. A gente vai falar dessa palavra útil já também, tá? E pensando nesses 4 pontos, a gente consegue observar que, possivelmente, aquele ambiente, ele fosse um ambiente muito pesado no que diz respeito ao conceito religioso, ao ambiente religioso, né? E Lutero, então, vem e traz essa proposta de releitura, motivado por outros homens que a gente também vai ouvir falar, ou já ouviu falar. Talvez você tenha até muito mais argumentação, aí você já estudou muito mais profundamente, mas a gente vai falar algumas coisas aqui hoje, tá bom? Definições e conceitos, sola escritura, vamos partir então para o vamos ver, né? Sai daí. Sola escritura, a frase sola escritura vem do latim, ela... sola tem a ideia de somente, chão e base. Está ali também. Escritura significa escritos, em referência às escrituras. Segundo a reforma protestante, é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia ante a tradição legada pelo magistério da igreja cristã, quando os princípios doutrinários entre esta e aquela forem conflitantes. Tá? Havia um ambiente ali de que a igreja é quem predominava sobre tudo isso, e aí Lutero vem e dá essa chapuletada nos meninos, né? Fala, não, a Bíblia precisa estar acima de todas as coisas. Sola Escritura é a junção das duas palavras do latim, e significa que somente as Escrituras, portanto, são autoridade de fé e prática do cristão. A Bíblia completa, ou seja, Antigo e Novo Testamento, elas são autoridade e verdade. Elas são dotadas, portanto, de autoridade e ela é verdadeira. Tá? John Wycliffe, um reformador inglês, ele vai dizer, nem o testemunho de Agostinho, ou Jerônimo, ou de qualquer outro santo deve ser aceito, a menos que seja baseado nas Escrituras. A lei de Cristo é melhor e suficiente, e outras leis dos homens não devem ser aceitas como tal, mas como ramificações da lei de Deus. Ele disse isso 100 anos antes de Lutero. Ou seja, o fundamento da base e a base do Sola Escritura começa com John Wycliffe dizendo isso 100 anos antes, que a autoridade, a primazia está nas Escrituras, tá bom? A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, e a gente vai encontrar então o significado de que as Escrituras, portanto, são a palavra de Deus, e é, portanto, a única regra infalível para a vida cristã e para a doutrina cristã. E esta convicção foi o que forneceu o combustível necessário para inflamar a reforma. Quando eles chegavam, e tem até uma história que dizem, né, do catolicismo, os teólogos católicos, dizem que Lutero parecia um menino infantil, quando ele foi, um menino infantil, né, parecia um menino, quando ele foi chamado pela primeira vez para defender as suas teses. E quando falaram sobre essa questão da Bíblia, todas as perguntas que faziam para ele, os católicos vão dizer que Lutero parecia uma criancinha birrenta, dizendo, só a Escritura. Sola Escritura. Não, mas a primazia está sobre a igreja. Sola Escritura. Mas você não tem o que dizer? Sola Escritura. Ele só dizia sola Escritura.
né? É uma lenda, um conto que eles dizem, falando a respeito de Lutero. Na verdade, a sola escritura, ela é considerada a causa formal da reforma, enquanto sola fide é a causa material, né? A causa formal, porque ela é a essência da reforma, né? E a causa material, no caso de sola fide, é porque a religião é o material proposto a ser observado, tá? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É o texto enxergado como base, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tá? Tem uma frase de Lutero aqui, que ele vai dizer: um simples leigo armado com as escrituras é maior que o mais poderoso papa sem elas. Isso foi falado em Leipzig, numa disputa com Johann Eck, em 14 de julho de 1519. Foi a primeira vez que ele foi disputar com John Eck sobre os assuntos, e John Eck, a gente vai falar dele já já, tá? Essa frase reflete o que o Pirola já falou semana passada, né? Que eu vi que ele comentou sobre isso, o Hamilton também falou de manhã, que os clérigos eram despreparados, e eu falei no começo, e não poucos eram analfabetos e decoravam parte da liturgia. E um detalhe, nenhum deles tinha capacidade de atender às demandas pastorais do povo. Ou seja, se a gente hoje consegue sentar com um pastor e pedir para que ele nos aconselhe sobre algo, naquele tempo era impossível fazer isso. Eles não saberiam como fazer, porque eles não tinham instrução suficiente para isso, tá? Em Leipzig, Eck, está na foto aí, não sei se você consegue enxergar direito, para mim aqui está bom porque eu estou perto, né? Tem a foto de John Eck ali. Ele ficou famoso pelo debate ocorrido em Leipzig, que eu falei agora há pouco, contra Lutero. Ele acusou-o severamente de promover a heresia da boemia, a gente vai falar disso, a promoção da anarquia dentro da igreja, e fez Lutero assumir que aceitava as doutrinas de John Huss como verdadeira, o que fez com que fosse encerrada a disputa e declarado Eck o vitorioso do debate dentro das perspectivas católicas. Tá? Então, se você for fazer uma pesquisa sobre isso, você vai ver que os católicos, eles se gabam de dizer que John Eck era o cara que causava medo em Lutero e em todos os reformadores, porque ele era o cara da teologia católica, né? Essa ideia de heresia da Boêmia nasce em referência à reforma iniciada na região da Boêmia por John Huss, né? Ele é o segundo pré-reformador, porque o primeiro é John Wycliffe, o segundo é ele, e eles começam então com essa ideia de sola escritura principalmente. John Huss era seguidor de Wycliffe, que é o primeiro pré-reformador, e é considerado, portanto, o precursor da reforma protestante. Dentre as teses de Wycliffe está a seguinte frase: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo, afirmando então a sola escritura 100 anos antes. E ele também vai dizer assim: enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Que legal, hein? A Boêmia, portanto, se refere à parte da Europa Central, que é a região onde se encontra a República Tcheca. Uma parte, né, a boa parte da República Tcheca, que é onde John Huss começa as suas ideologias na pré-reforma. Huss pregava o sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem a mediação sacramental e eclesial. O primeiro conceito de que eu tenho um acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo, sem precisar de nenhum líder, começa lá naquele tempo. Parece que alguma coisa inverteu-se. 500 anos depois, a gente ainda vê, em muitos lugares, essa dependência de que se o pastor não orar, se o pastor não falar, se o líder não fizer, né, a gente precisa rever essas coisas aí. Tá? Antes de ser queimado, em 6 de julho de 1415, ele foi queimado em praça pública. A tradição vai dizer que ele cantava um hino, que era um salmo de Davi, mas ele vai fazer uma profecia, ele vai profetizar algo profundo. A história diz que antes de ser queimado, ele diz ao seu carrasco: vocês hoje estão queimando um ganso,
porque Hus, a palavra Hus, significa ganso na língua boêmia. Mas, dentro de um século, encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Costuma-se identificar, obviamente, Lutero com essa profecia, porque 102 anos depois ele vai e prega as 95 teses lá na porta do castelo em Wittenberg, né? Considera, portanto, que Lutero formata suas ideias com fortes influências de Hus. Hus, ele deixou muitos escritos, alguns, ou sua maioria, foram queimados junto com ele, né? Tem uma história que diz que enquanto ele está sendo levado, e ele fala isso para o carrasco, outras pessoas estão carregando vários carros, como se fossem carros de boi, cheio de coisas que ele escrevia, né? E aí alguém foi lá e deu uma surrupiada e pegou algumas coisas e guardou algumas coisas. Então sobraram alguns escritos. A própria igreja guardou aquilo como memória, porque eles queriam usar aquilo como memória de acusação. Mas Lutero, com o seu acesso, ele pega aquele material, ele começa a ler e ele começa então a formatar a sua ideia baseado nisso também, tá? Ele precisava, aquela, né, de repente, o que pode acontecer, que é uma sugestão que a gente aprende dentro da história teológica, é que Lutero foi impelido pelo Espírito Santo, mas ele precisava de uma argumentação teológica. E aí ele encontra essa argumentação teológica nos escritos de John Hus que sobraram ali, e naquilo que a história, a própria história da igreja, 100 anos, nesses 100 anos que havia acontecido isso, falavam sobre John Hus, tá? Aqui é uma gravura da disputa de Leipzig entre Lutero e John Eck. Uma coisa interessante é que o próprio Lutero, em alguns escritos, ele vai dizer que John Eck era superior e hierárquico na memória, na perspicácia e na aprendizagem. Veja que o próprio Lutero, ele reconhecia nele alguém superior em termos de conhecimento. A história também vai dizer que eles eram amigos, mas aí com o decorrer do tempo, a Igreja Católica começa a pressionar John Eck para que ele pegasse as 95 teses, e ele, por ser o teólogo então mais capacitado, ele criasse a contra-resposta, né? Sobre todas essas coisas. Depois de uma disputa sobre a supremacia absoluta do papado, purgatório e penitência, que durou 18 dias, foi do dia 4 de julho ao dia 22 de julho de 1519, e depois, dentro desse período, entra ali Lutero para se defender, né? Os árbitros, eles se recusaram a dar um veredito. Como é que funcionava isso? As faculdades ou as universidades católicas, elas tinham os seus principais pensadores. E esses pensadores eram convidados para ouvir o debate. Então ficava um de cada lado, como na gravura ali, né? Um de cada lado. Um falava e o outro respondia. Essa era uma tradição grega, inclusive. E os árbitros ficavam sentados observando. Então eles iam anotando as respostas, as perguntas, as respostas. E aí eles chegavam a uma conclusão. Esse está certo ou esse está certo. E nesse caso, foi tão alto nível que os árbitros falaram: não, a gente não vai responder nada, não. Isso não é comigo. Eu passo. Né? Tem até aquele gif na internet da mulher que vai falar da moda, né? Do desfile de moda. Eu não sou capacitada. Provavelmente foi isso que aconteceu. Os caras olharam e falaram: esse assunto está muito profundo, nunca se discutiu sobre isso na história, eu não vou falar disso não. Tá? Mas Eck, como a gente viu, ele teve sucesso em fazer Lutero admitir que houvesse alguma verdade nas opiniões de John Hus e declarar-se contra o Papa. Fazer isso dentro de um colégio, e o colégio aqui não era uma escola, né? O colégio, diante de todos os clérigos reunidos, foi a coisa mais perigosa que aconteceu, e foi nesse ambiente, quando ele confessa que ele não crê mais no Papa, que entra Frederico, né, o príncipe Frederico, e fala assim: não, vamos no caminho, a gente meio disfarçadamente sequestra Lutero, leva ele pro castelo de Wartburg, se eu não me engano, Wartburg, né? Acho que é Wartburg. Leva ele para lá, deixa ele escondido por anos. Aí a história diz que o Lutero fica barbudo, né? Ele ficou legal, né? Ele ficou barbudo, aí ele ficou bacana, né?
Ele começa a se disfarçar entre os monges ali, e aí ali naquele ambiente, ele começa a escrever a tradução da Bíblia para o alemão. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso também já já. Cadê? Me perdi aqui? Tá. Esse sucesso, porém, só tornou John Eck mais amargurado contra os seus adversários. E desde esse dia, então, todos os seus esforços foram dedicados para a derrubada de Lutero. Ele ficou anos e anos tentando fazer com que a igreja matasse Lutero de vez, porque Lutero virou a pedra no sapato da igreja naquele período. Tá? E aí depois vem os outros que, né, naturalmente vão também causar. Sobre o termo sola escritura, a gente tem uma ideia para os reformadores: somente a Escritura Sagrada tem a palavra final em matéria de fé e prática, como a gente viu. E isso veio para nós através da Confissão de Westminster. Eu queria ler ela, não sei se você consegue ler aí. Ali está muito pequeno para mim, eu deixei aqui. A Confissão de Westminster, ela vai dizer assim: sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática do cristão. A autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. O Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados diretamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são, por isso, autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Tá? Essa é a definição da sola Escritura que foi dado para nós em Westminster. Esses trechos são o capítulo 1, 2, 4, 8 e 10. Se você abrir, você pode ir lá na internet, isso está disponível, tá? Você vai lá no Google e digita lá, Confissão de Fé de Westminster. Você vai ler esse texto em português, tá? Ele não tem problema. De repente você fala, eu não falo alemão, eu não falo inglês, mas tem em português. E você vai ler, e esse trecho que eu li, que eu separei, são os capítulos 1, 2, 4, 8 e 10 da confissão. Tá? Precisamos saber que, no termo sola escritura, primeiro, há uma clara consciência do conceito de escritura como sendo o meio pelo qual Deus fala. A primeira consciência que a gente precisa ter é que é a palavra de Deus através do texto para nós, é Deus falando. Né? Enquanto lá no Antigo Testamento a gente vai conhecer a história de Deus sentando, né? Imaginando aqui que Deus senta-se com Moisés e fala assim, escreve aí. Pega aí o martelinho, a pedra e escreve. Não, né? Não. Deus falando para Moisés. E chega para nós inspirado, e o primeiro conceito que a gente precisa ter da Bíblia, não que a gente vai ser bibliólatra, né? Oh, meu Deus, eu lembro que quando eu era adolescente eu trabalhei numa rádio e a gente tinha o momento da Bíblia, o momento da leitura da Bíblia. Vocês acham que a gente lia a Bíblia? Que nada, irmão, a gente tinha uma caixinha de promessa, ia lá, abria, o texto que saía era aquele lá, lia e já era. Né? A Bíblia não pode ser encarada assim. Isso aqui é só um livro, ele é um livro. Se eu jogar no chão, não acontece nada, ó. Não quebrou o dente de Deus, né? Não é isso. Mas ela precisa ser venerada no sentido de que Deus está falando através desse texto. Tá? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter do sola escritura. O segundo conceito é que as escrituras são consideradas, portanto, a autoridade final nas coisas concernentes a Deus, na nossa relação com Ele e com os outros.
As Escrituras são consideradas a autoridade final nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, a história de Deus, tudo aquilo que se refere a Deus, está nas Escrituras. Você não precisa de outra pessoa. Você não precisa de ir em outro lugar. Porque Deus está aqui. Deus se revela aqui, como texto. Tá? E também é autoridade, naquilo que se refere na nossa relação com Ele, ou seja, o nosso tipo de culto. Como é que eu me relaciono com Deus? A Bíblia diz. E como é que eu me relaciono com meu irmão? A Bíblia também diz. Ele é a autoridade final sobre isso. Tá? E a terceira e última coisa é que nenhuma outra fonte de autoridade pode ser colocada ao lado das Escrituras. Eu não posso pegar um outro texto. Eu escrevo bastante coisas. Tem gente que escreve muito mais que eu. E algumas pessoas dizem para mim, puxa, eu fui extremamente tocado pelo que você escreveu. Que bacana. Só que isso não pode ser comparado como autoridade bíblica. É só um texto que eu escrevi inspirado pela Bíblia. Amém? Então, não leia um livro achando que aquele livro, daquele autor, aquele homem, ele tem a mesma autoridade da palavra? Não. Não. Ele tem a inspiração através da palavra, ele pode escrever, ele pode até falar alguma coisa muito legal, só que a autoridade final é da Bíblia. Amém? Amém? Dá para entender isso? Como a gente viu, o texto base da sola Escritura, portanto, é 2 Timóteo 3,16. E a gente também ouviu aqui que a reforma protestante ela vai afirmar a superioridade da Bíblia e também do método histórico gramatical para a interpretação das Escrituras. Ou seja, a gente falou que, a gente leu na Confissão de Westminster, que os textos no original, no Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, eles são inspirados, e aí, por conta disso, a gente vai falar em grego agora. Assim aparece o grego receptus, os textos de 2 Timóteo 3,16. Olha que legal. Você consegue ler aquilo ali? Parece um monte de coisa, né? Mas ali está escrito o que você leu antes, né? O que você leu antes? Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, correção. Vamos, gente. A gente acabou de ler. Eu vou voltar então para você ler comigo, tá? Anterior. Voltei. Agora eu ajudei, né? Então vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Certo? Então aqui está escrito a mesma coisa, só que em grego. Esse é o texto, como eu falei, o grego receptus, tem até ali uma definiçãozinha. Só para a gente entender, texto receptus é formalmente conhecido o conjunto de mais de 5.000 textos de origem bizantina, veio da Antioquia, organizados por Erasmo de Roterdã em 1516. Tá? Um ano antes de estourar a reforma, Erasmo de Roterdã ele reúne esses textos e começa então a formatar o que viria a ser o Novo Testamento, e serviu de base para todas as outras traduções do Novo Testamento no período da Reforma. Tá? Só como curiosidade, nos dias de hoje, somente 2 Bíblias continuam buscando na fonte do textos receptus. Uma delas é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que é publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e a revista Almeida Revista e Corrigida, que é considerada a King James aqui no Brasil, porque ela é a mais usada pela igreja, né? A maior parte das outras traduções vem do texto crítico. São eles a Nova Versão Internacional, que é a que a gente mais usa aqui na casa, né? A Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Revista e Atualizada, todas essas adotaram o texto crítico, tá? Voltando aqui para o texto, ali está escrito passa graf teopneustos kai ophelimus pros didaskalian pros eleigmon pros epanortosis. Nossa, eu estou ruim de leitura aqui, Jesus. Pros padeian tem en dikaiosine.
Oh, tá vendo? Ralei para falar isso, irmão. Toda escritura é útil. Passa, graf, teopneustos, kai ofelimus. Toda escritura inspirada por Deus é útil. Só uma coisinha aqui. Cadê meu mouse? Aqui, voltou. Vocês conseguem ver o mouse aí, né? Aqui, ó, passa toda. Essa palavra paz, ali está escrito, na verdade, paz. Né? Eu falei passa, mas é paz. Paz com S. E acento agudo no A, tá? Paz. Ela é uma variação de o todo, que também aceita-se como porção, tá? É um trecho, um pedaço. Serve para definir a generalização de algo, tá? Ou seja, aqui traz então para a gente o entendimento de que a Bíblia inteira ela é inspirada e parte dela também. Só para a gente entender isso. Um versículo, uma palavra, e isso é muito legal. A gente pode imaginar a cena de o Espírito Santo inspirando os copistas e os escritores em cada palavra que foi escrito. Isso é fantástico de imaginar, né? Venha a graça do Senhor sobre o cara recebe, e aí ele passa aquilo para o papel, e cada palavra que ele escreveu foi inspirada, né? Aqui também, no texto... aqui mesmo. Falando ainda de paz, a gente vai ter uma ligação que é bem legal, porque o apóstolo Paulo, só para a gente entender o contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, certo? Timóteo era quem? Era um cristão, filho de grego, com uma judia. E Paulo vai dizer que ele teve o ensino desde menino dentro do contexto judaico. Então, o que Paulo está querendo dizer é que toda a escritura para ele, para Timóteo, olha, toda a escritura, inclusive a judaica que você aprendeu, o conceito judaico que você aprendeu, as porções que você aprendeu, elas são inspiradas. E aí, o texto passa, paz, graf teopneustos, ele vai trazer uma menção, a palavra rachá. Toda escritura inspirada, ela vai fazer uma ligação às parashá. Parashat ou sidra, que são porções diárias estudadas nas sinagogas, até hoje. Tá? Todos os dias o judeu tem lá uma parashá que ele estuda. Tá? Eu anotei aqui um negocinho. Cadê? Como tradição, os judeus estudam o que eles chamam de parashá hashavuá, que é a porção semanal, que são os textos para estudos pré-estabelecidos pelos rabinos através da Torá para a leitura em um ano. Então, durante a semana, eles têm um texto que eles estudam todos os dias, em um ano. Acabou o ano, eles voltam para o primeiro texto. Eles estudam um ano. Acabou o ano, eles voltam para o primeiro texto. Eles ficam estudando repetidamente esse texto há séculos. Há muito tempo eles fazem isso. Tá? E aí, geralmente o judaísmo, ao mencionar um texto da Torá, menciona este nome particular, que é Parashá, e o nome do texto que eles vão falar, porque eles não usam capítulo e versículo como a gente usa. Tá? Mas por que Paulo vai falar e dá a entender que está ligando o Novo Testamento com o Antigo? Por que ele está ligando? Por que o Samuca é doido e ligou o grego no hebraico? O que tem a ver uma coisa com outra? Primeiro, como eu falei, é aceitável que houvessem compêndios aceitos como inspirados por Deus já no tempo de Paulo. Né? Por isso que ele fala que toda a porção da Escritura é inspirada. Pedro também vai falar, inclusive, sobre Paulo. Ele fala assim, que Paulo escreve umas coisas muito difíceis de entender, só que é inspirado. A própria Bíblia, sobre si mesma, ela vai trazendo informações de inspiração, né, de Deus para ela. A palavra inspirada a gente vai estudar já já.
Textos rabínicos e de outros cristãos que não foram aceitos após os concílios realizados da igreja. É necessário compreender algumas coisas aqui. O ambiente do surgimento da igreja, ali em Atos, né? O surgimento da igreja acontece ali, ele se dá numa espécie também de reforma do judaísmo. Porque os cristãos começam a se reunir primeiro nas sinagogas, né? Lembra? O ambiente de Jesus indo até a sinagoga, ele ensina, ele fala, depois eles continuam. No livro de Atos, vai dizer que eles continuam indo ao templo era na sinagoga, eles iam até lá, se reuniam, depois eles começaram a migrar para as casas, porque provavelmente a linguagem começou a mudar, o conceito da religião começou a mudar, o conceito de evangelho começou a ser aplicado, e eles começaram então a fazer essa espécie de reforma. E a Bíblia vai trazer para a gente como informação que os cristãos começam a ser perseguidos porque eles se tornaram hereges. Olha que legal. O judeu, ele não vai usar o termo herege, ele vai dizer blasfemo. Isso é blasfêmia. E aí, eu não lembro o nome agora, me fugiu o nome. Tinha um rabino, especificamente naquele tempo de Paulo, que a história, né, diz que ele foi o primeiro a definir a igreja cristã, que se reunia ali no livro de Atos, como o caminho. Então, o nome o caminho vem desse rabino quando ele fala isso. Eles estão falando do caminho, porque provavelmente era a linguagem que eles usavam ali naquele tempo, tá? Então, a gente precisa lembrar disso. O texto, ele se refere a alguns termos judaicos, porque a reforma do judaísmo começou com a igreja, né? A igreja começou por causa do judaísmo, e o judaísmo naquele tempo foi meio que balançado porque a igreja se estabeleceu e começou a ensinar. Segunda coisa que a gente precisa lembrar é que as escrituras mencionadas por Paulo se referem à Torá e ao Talmud. Tá? São as duas, a Torá, os primeiros 5 livros, e o Talmud, a reunião de todo o resto, né, do Antigo Testamento ali. Tá? Paulo tinha conhecimento de causa a respeito da teologia judaica porque ele foi um talmidim de Gamaliel. Ele mesmo fala isso. Eu fui discípulo de Gamaliel. Talmidim, discípulo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, então ele tinha muito conhecimento de causa para falar sobre essas coisas. Tá bom? Então, só aqui abrindo essa descrição para a gente continuar. Tá? Então, passa, graf teofineustos, traz essa ligação àquilo que os judeus praticavam. Tá bom? Falando de inspiração, a palavra teofineustos é a palavra grega que o apóstolo Paulo usou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para dizer que as escrituras são inspiradas por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Teofineustos, né? Teos, Deus, pneustos, inspirado, soprado. Por isso que eu falei da inspiração que recebeu o copista, o cara que vai escrever a Bíblia, como se Deus soprasse nele e falava, escreve aí, paz. E ele escreveu lá no grego, paz, inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Ele estava ensinando a Timóteo e a nós agora que Deus soprou a sua palavra para dentro do escritor sacro, e este, ao recebê-la em seu coração e passá-la para o papel, papiro ou pergaminho em sua época, gravou o caráter de Deus, seus pensamentos, seus sentimentos e a sua vontade. O texto contém o caráter de Deus, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus e a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia é a única autoridade sobre todas as coisas que a gente tem falado aqui. Amém? Amém? Para a gente continuar então, um texto que vai falar disso também é 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui, impelidos, essa palavra impelidos, ela no grego também é teopneustos, porque ela é soprada. Impelido é aquilo que é soprado, tá? Então, o apóstolo Pedro, ele vai usar a mesma palavra e ele vai dizer para a gente que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal.
Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Ou seja, Deus inspirou esses homens e eles falaram, tá bom? A inspiração, a gente está falando, o Theopneustos, ela vai revelar para a gente a veracidade das Escrituras. A Bíblia é a verdade. Ela precisa ser encarada como a verdade. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar a Bíblia como a verdade absoluta do Evangelho que nós vivemos, né? Talvez por conta da concorrência que a gente tem de verdades aí fora, eu recentemente fui aconselhar uma jovem, uma amiga nossa, e aí eu falei para ela, olha, você precisa olhar para a Bíblia. Ela fez assim, como assim? Eu falei, não, você precisa ler a Bíblia e entender o que a Bíblia fala sobre essa questão que você quer tratar. Mas a Bíblia é muito arcaica. Mas você é crente e que crê na Bíblia. E aí? Como é que a gente se relaciona com a Bíblia hoje? O que a Bíblia é para a gente? Ela é um livro que quando eu preciso saber sobre Deus, eu corro para ela. Mas quando eu preciso saber sobre mim, eu não corro para ela? Eu corro para o psicólogo? Não sou contra psicólogo, viu? Não é isso que eu estou dizendo, não. Até porque eu passei por um. Então, o problema não é esse. Quando eu preciso saber e conhecer sobre a história de Jesus, eu vou lá na Bíblia e leio a história de Jesus. Jesus andou na Galiléia, Jesus pregou, Jesus multiplicou pão, Jesus fez não sei o quê, serviu a ceia. Ai, que bonito, que cena bonita. Agora, quando a Bíblia vai me ler, quando eu vou ler a Bíblia, eu falo sobre Deus. Quando a Bíblia precisa me ler, eu deixo ela de lado e falo, não. A Bíblia não serve para mim, porque ela propõe o quê para mim? O que a Bíblia propõe? Né? A gente precisa entender isso, que a Bíblia é a verdade. O pastor Franklin Ferreira, falando de bibliologia, ele escreve assim, a veracidade das Escrituras aponta que ela é inerrante, infalível e confiável. Inerrante, portanto, não significa que não haja conflitos de texto, ou até de contextos, mas refere-se principalmente ao caminho que ela propõe, com começo, meio e fim. Ela não só aponta, como rege a caminhada cristã a uma direção certa, que é a eternidade. A Bíblia, ela não pode só apontar o céu, ela precisa também reger. Ou seja, é por causa da Bíblia que nós somos o que somos. Precisa ser assim. Amém? Esse é o entendimento da sola Escritura, tá? É o que a gente está aprendendo aqui sobre sola Escritura. E ele escreve assim, a Escritura é suficiente. Nela temos tudo o que precisamos saber para viver para a glória de Deus e alcançar a eternidade. E aí, dentro dessa perspectiva que a gente acabou de falar, surgiu uma pergunta. Esse é um desenho do Pirola. Eu roubartilhei, é um termo comum hoje, né? Eu roubartilhei do domingo passado. Ali tem 3 reformadores olhando a TV. E um cara bem bonito, de terno, falando de dinheiro, com um sorriso bonito no rosto. E os caras estão meio bravos ali, né? O cara tá acontecendo alguma coisa errada. Qual que é a proposta de evangelho? A gente precisa de avivamento ou de reforma? Eu cresci numa igreja histórica, que era a igreja batista, tradicional. Depois eu fui para uma igreja pentecostal, extrema também, ortodoxa, bem. Depois eu fui para uma igreja neopentecostal, que aí eu já podia usar camiseta, já podia usar bermuda, já podia jogar bola, já não tinha mais condições físicas para aquilo, mas eu já podia, né? E aí a gente cresceu nos últimos 20 anos ouvindo muito sobre um avivamento que está chegando no Brasil. Está chegando o avivamento, e o avivamento, e o avivamento, e mento. E esse avivamento, ele, na perspectiva da teologia pentecostal e neopentecostal, mais neopentecostal inclusive, ele não se referia, nunca se referiu ao olhar que se voltasse para a Bíblia.
era sempre numérico. É um avivamento porque as igrejas vão ficar abarrotadas, e de fato estão. Mas que tipo de evangelho se prega lá dentro? Se a gente for avaliar o conceito da palavra evangélico, que foi formatado após a igreja reformada, a igreja ser reformada, a gente vai ver que não tem nada a ver com o que se pratica hoje. As frentes evangélicas que observam esse texto e olham, por exemplo, para o Sola Escritura e tentam se identificar e se enquadrar, elas não conseguem. Porque elas estão muito fora, muito longe. E aí ficou essa pergunta: o que a gente precisa? A igreja hoje vive um quadro que busca um avivamento equivocado. A postura relacional do evangelho deixado de lado, em detrimento ao crescimento numérico da igreja. A gente tem hoje pastores que não atendem mais. Eles não têm relacionamento com o povo. A gente tem líderes hoje que não atendem ninguém. Você vai nesses grandes aí, vai num evento, quer dizer, não vá. Se por acaso você for, né, não vá. Mas se por acaso, de repente você está passando, ai, caí, estou aqui dentro. Você tenta falar com um desses grandões para você ver se ele vai te atender. Tenta. Não existe relacionamento. Não existe uma relação pessoal. Eles são grandes, nós somos pequenos, meros mortais que dependemos deles, na cabeça deles só, né? Portanto, o pastoreio bíblico está sendo substituído. E hoje, principalmente por sistemas de coach. A gente tem mais ensinos de coach na igreja do que necessariamente teologia bíblica e ensino da palavra. A gente tem hoje pastores que se preocupam com essa frase aqui, ó. Toda igreja que quer crescer precisa de um projeto de avivamento. E aí ele vem e apresenta o projeto dele. Se você fizer assim, eu vou te dar um treinamento de 1 mês, 20 dias, 1 dia, 3 dias num sítio. E aí você vai sair e você vai usar todas essas técnicas e a sua igreja vai crescer. Aí eu te pergunto, onde está o erro aí? O erro está aqui, ó. A igreja não precisa de um projeto de avivamento. A igreja não precisa de nada disso. O que a igreja precisa, portanto, vai trem. Perdão, voltou aqui. É viver o evangelho sadio através das escrituras. Porque uma igreja que vive o evangelho sadio através das escrituras, ela vai crescer se Deus quiser. Porque ela não se importa com isso. Amém? Quem vive o evangelho sadio não está preocupado com técnica. Não está preocupado se a gente vai conseguir alcançar as metas. A gente até brincou ontem por telefone. Você tem uma meta de 5.000. Pode deixar comigo, vou alcançar 6,5. Sabe, a gente viveu esse ambiente. Nós vivemos esse tipo de coisa. E isso, queridos, não é evangelho. O evangelho é viver como nós estamos tentando viver. Um do lado do outro. Um tentando alcançar o outro. Um tentando ajudar o outro a seguir em frente. Um tentando fazer com que o outro compreenda as verdades bíblicas. Amém? Isso é evangelho sadio. Quando a gente observa aos olhos da reforma, ou aos olhos da sola escritura, a gente vai perceber que o princípio dos reformadores, dedicados ao texto, estabeleceram alguns critérios, né? Que é a continuação do texto que a gente estava lendo em grego. Critérios da palavra observados pelos reformadores na sola escritura, com base em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ensino, repreensão, correção e instrução para a justiça. E agora a gente vai voltar a falar grego, porque é legal. Eu gosto de falar grego, né? Ensino, desculpa, pros didaskalian, ensino, devidamente aplicado. É a doutrina cristã, ensino dela, uma vez que especialmente se estende ao seu estilo de vida necessário, ou seja, as aplicações deste ensino para o cotidiano, para a vida no cotidiano, no dia a dia. O que você aprende da Escritura precisa ser refletido
no seu dia a dia. Tá? A palavra didasco, que é ensinar, o ato de ensinar, né, o verbo ensinar, no Novo Testamento, quase sempre se refere ao ensino das Escrituras como palavra de Deus escrita. O papel fundamental de ensinar a Escritura, mostrado pela grande referência no Novo Testamento e variedade de palavras e formas e cognatos. A gente vai perceber que a maior parte das vezes, quando aparecer didasco ou didascalian, se refere à palavra escrita, ao texto escrito. Porém, especificamente aqui, a Septuaginta, que é a versão grega do texto antigo, ela vai apresentar a palavra hebraica rudi, que é um verbo disse, falou, que vai transliterar para aprender, com o sentido de ensinar através do ensino oral, a tradição judaica de ensino das leis também. Tá? Então, aqui também existe, nessa palavra, didascalian, existe um link que liga lá com o texto hebraico, tá? Na Septuaginta. Aqui, existe uma ligação com a referência de 2 Timóteo 3, 14 e 15, que é o começo desse conselho de Paulo para Timóteo, quando ele diz assim: lembra o que você aprendeu quando menino, guarda as sagradas letras que você aprendeu desde pequeno. Tá? E aí, por isso que tem essa referência da tradição oral, da tradição judaica de ensinar através da fala, através daquilo que se repetia. Tá? Porque as crianças não escreviam nesse primeiro momento, eles aprendiam a lei ouvindo. Tá? Vamos segundo. Repreensão, pros eleigmon. Tem a sua origem em eleiko, que é expor, convencer, repreender. Desculpa. Traz o sentido de convencer com evidências sólidas, convincentes, especialmente para expor, quando é para provar um erro. O mesmo que auditar, fazer auditoria, meio pelo qual as coisas invisíveis são provadas e estamos convencidos de sua realidade. Eu estou correndo aqui porque a gente já está atrasado. Tá? Somente aqui nesse texto aparece a variante eleigmon, que é repreensão. Tá? A próxima é epanortosis, que é correção, traz o sentido de restaurado para a sua condição original, adequada, daí correção refere-se a algo que é propriamente endireitado. Tá? Ela vem de um composto de epi, tá ali? Tá. Epi, que é uma preposição, a ideia de sobrepor, né, aplicando ao que se encaixa, baseando-se sobre a ideia verbal, né, aquilo que se fala sobre um assunto. Tá? E anortou, que é o verbo eu faço direito novamente, eu restauro. É um alisamento novo, figurativamente significa retificar, reformar, corrigir. Tá? Prospadeian, que é a instrução, tem origem em paideia, é a instrução que treina alguém para alcançar o pleno desenvolvimento, maturidade. Tem um texto menor ali, que eu não sei se você consegue ler, diz assim: o que quer ser adulto, alcançar maturidade, também cultiva a alma, especialmente corrigindo erros e reduzindo as paixões. Atribuem essa frase a Aristóteles. Tá? Também traz os significados, paideia também traz o significado de que todo treinamento e educação das crianças, que se relaciona com o cultivo da mente e da moral, emprega esse propósito, agora ordens e admoestações, e também reprovação e punição. A base disso está em Efésios 6,4, eu deixei separadinho. Efésios 6,4 diz assim: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Instrução que aparece aqui é padeian, tá? E aí a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo, mais uma vez, diz assim: pai, você precisa ensinar a Bíblia para o seu filho. Tá? Então, se você é pai, ensina a Bíblia para o seu filho. Correndo, cadê? Não, eu falei de... É isso mesmo, prospadeian, que é o treinamento, agora a conclusão para a justiça. Né? Tenen dikaiosine. Vem da raiz de caios,
que é equidade de caráter ou ato, uma justificação especial cristã, referente à justiça. Dikaiosune é o termo regular do Novo Testamento para a justiça de Deus, quando aprovação judicial de Deus. Dikaiosune refere-se ao que é considerado pelo Senhor, quando Deus olha e Ele diz que vale a pena, tá? Após o exame, ou seja, o que é aprovado em seus olhos. Aqui tem uma ligação com o texto do Antigo Testamento, que eu acabei não marcando aqui e perdi a referência, quando o oleiro está fazendo... Oleiro não, perdão. Esqueci o nome do cara. Ele está lá produzindo um material e ele olha para o material e vê o seu reflexo, né? É mais ou menos esse sentido que tem de Dikaiosune, né? Quando você consegue se ver naquilo que você está fazendo. É como se Deus fazendo o homem, ele olhasse para o homem, Deus, por causa da palavra, transformando o homem, e ele começa a se ver, e as pessoas em volta começam a enxergar a essência daquele algo que está sendo feito. Tá? Então, essa justiça refere-se a isso. A justiça de Deus em nós precisa ser o reflexo da palavra de Deus e do próprio Senhor. Tá bom? É a virtude, ou qualidade, ou estado de quem é justo. É um dikaios. Tá bom? Em sentido amplo, o estado daquele que representa como ele deveria viver a justiça. Tá bom? Eu estou indo para o penúltimo, que é a frase de Lutero na dieta de Worms. Dieta não é isso que você faz toda segunda-feira, tá? É uma reunião, né, de cúpula religiosa, principalmente, né? Feita em 17 de abril de 1521. Foi na segunda convocação para que ele renunciasse. Ele vai dizer: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Lutero disse isso quando ele foi incitado a dizer que o que ele achava da Bíblia estava errado. Como aplicação, a gente é impelido a tomar caminhos e decisões a despeito da autoridade da palavra já anunciada. A palavra já foi anunciada. Ela já foi dita como verdade. E a gente recebe o tempo todo essa verdade concorrente, que é a base daquilo que a gente falaria hoje aqui e vai concluir falando disso. Existe um princípio deixado por Deus na palavra, tá? E essas verdades concorrentes, elas vêm sempre a despeito de decisões no cotidiano, principalmente. Adão e Eva, lá atrás, haviam recebido ordens, mas tomaram o caminho de outras verdades concorrentes. Eles receberam a ordem: se você comer, você vai morrer. Não coma. Aí vem a serpente e convence a mulher. Eu não vou entrar nesse detalhe de que a serpente convenceu a mulher, porque senão eu apanho depois. Mas a serpente convence a mulher, falando para ela: olha, você não vai morrer. E se a gente avaliar bem, a gente recebe muitas propostas dizendo que a Bíblia, ela não precisa ser suficiente. A gente recebe tantas outras propostas da filosofia, da psicologia, de outras frentes de faculdades aí, dizendo que a gente não precisa observar a palavra, dizendo que a palavra, ela até tem o seu valor. Só que não é isso que a gente aprende com o texto. Não é isso que a gente aprende com a história. Quando eles decidiram lá atrás, Adão e Eva, ouvir a verdade concorrente, a gente sabe no que deu, né? Que a gente possa voltar sempre à nossa fonte, que é a Bíblia, na nossa caminhada e jornada cristã. Amém? Eu vou terminar lendo uma outra declaração. Em 1996, a Aliança dos Evangélicos Confessionais nos Estados Unidos, em Massachusetts, Cambridge, eles escreveram uma tese chamada Declaração de Cambridge. E eles dizem assim, eu acho que eu coloquei aqui. Próximo. Aqui. Eles fizeram isso sobre todo o conceito da reforma. Eu peguei só o trecho que fala da Escritura, tá?
Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina, escrita única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, qualquer concílio ou qualquer indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser um veículo dessa revelação. O que eles estão dizendo aqui, e eu sei que você já entendeu, só para a gente concluir, é que nenhuma experiência, nenhum credo, ninguém tem o poder, nem mesmo o Espírito Santo falaria de modo independente acerca de qualquer conceito sobre Deus, sobre a fé, sobre o que nós precisamos ser, que não esteja aqui primeiro. Amém? Que eu e você possamos ser impelidos também pelo Espírito Santo a aceitar essa verdade aqui. A olhar para a Bíblia, não com os olhos de um bibliólatra, a Bíblia, colocar ela aberta porque ela vai te trazer esperança. Não, abra ela, mas permita-se também ser lido por ela. Amém? Se você quer ser transformado num pequeno Cristo, ande conforme a Bíblia, só a Escritura. Amém?